Bem, primeiramente, bom dia, né? Bom dia a todos. Muito obrigado, Arísio, Denis, Daniel. Acho que foram excelentes aí exposições, palestras, né? Cada um colocando aí o seu ponto de vista, né? Muito interessante o Denis trazendo algumas provocações, né, Denis, sobre o perfil, né, do inovador, se as pessoas que nós estamos, de fato, colocando nosso tempo, nossa dedicação, são as pessoas certas a chegar ao patamar de inovação, de empreendedorismo, de startups. E, além disso, como que nós podemos ajudar as pessoas a avançar, inclusive a alterar aí alguns conhecimentos, habilidades, atitudes para poder chegar num patamar que é necessário, né? E esse é um dos papéis da Cidade da Inovação, né? O Arísio falando muito sobre como que se constrói uma comunidade de inovação, né? E nós falamos aqui nos últimos workshops que a construção de uma cultura de inovação, vocês lembram qual é a fórmula para poder construir uma cultura de inovação? Nós já falamos várias vezes aqui. Alguém lembra? Conexão e capacitação, né? Ou seja, isso o Arísio tem feito muito bem lá em Linhares, né? E o Daniel trouxe aí uma visão muito interessante sobre a visão do investidor, né? E isso remete muito aos pilares, né, de um ecossistema de inovação que nós estamos construindo aqui na Cidade de Inovação. O nosso público-alvo, né, como nós mencionamos em alguns workshops anteriores, é a startup, é o empreendedor, é dar todo o suporte possível para que nós possamos ter mais empresas inovadoras emergindo do Estado do Espírito Santo, né? Tendo aí a articulação com vários habitats de inovação. E os pilares que nós estamos montando nesse projeto, apesar de o empreendedor não estar aí, o que nós estamos fazendo, né, Denis? Mas os nossos pilares são pessoas. Ou seja, o empreendedor que está querendo desenvolver uma agenda de inovação, ele tem que ter pessoas do seu lado, né? Pessoas da área técnica, pessoas da área gerencial, contabilidade, recursos humanos, finanças, né? Programadores, conhecimento, né? E o Daniel trouxe muito a visão dos mentores, né? A importância dos mentores para trazer conhecimento sobre negócios, né? Para que os nossos empreendedores possam errar menos, né? A partir de experiências de pessoas que já passaram por esse percalço. Uma infraestrutura, né, tanto tecnológica, mas especialmente infraestrutura de conexões, né? E aí o Arísio trouxe, né, o espaço lá, tá? Vou lá visitar o seu espaço, Arísio, que é um ambiente que você vai conectar várias pessoas num ambiente físico, né? E é o que nós também estamos buscando criar aqui na Cidade da Inovação. Mercado. Ou seja, não existe inovação sem mercado, né, Denis? Como você mesmo colocou, ou seja, a gente tem uma jornada grande, né, e o inovador ele tem que estar querendo ver como que isso se torna um valor adicional para o mercado. E, por fim, o quinto pilar é o capital de risco, né, que o Daniel trouxe muito bem nesse processo. Eu sei que vocês têm muitas perguntas, então, assim, eu deixo livre para que vocês possam levantar aí as suas mãos, né? Quem que quer trazer a primeira pergunta para os nossos palestrantes? Alguém, alguma pergunta agora, nesse momento? Por favor. Bom dia, Giovanni do IFES Linhares. Vou perguntar primeiro para o Daniel qual que é o nível das startups que vocês estão buscando, o nível que eu falo, se early stage, se já com um nível de faturamento, qual o nível que vocês estão buscando na tese de investimento do Anjos? Bom, como eu disse, a princípio o investidor anjo não tem uma tese formada, né? Até brinquei e falei que é processo agnóstico. O que a gente entende? A gente entende a maturidade do negócio quem são os founders, quem são os fundadores, como é que eles estão envolvidos nesse negócio, tá? E o mercado. Essa é a busca que nós temos. Alguém que traga alguma solução para uma determinada dor existente no mercado, se esse mercado tem realmente chance de crescer com essa startup, qual é o risco que esse negócio vai poder gerar, mas fundamentalmente a gente analisa muito são os gestores, ou seja, quem está tocando o negócio. Aquilo que eu falei, a pessoa às vezes nos procura para investir
quando a gente começa a conversar com a pessoa e entender como ela se comporta como empreendedora, a gente já aborta o negócio. Como eu brinquei aqui, se a pessoa está preparada para dividir, para receber um não, entendeu? Para discussão, ela tem como sobreviver 100% daquele negócio, porque você chega numa startup e a equipe só trabalha meio expediente, ou 2 horas, não rola. Então, é você analisar o negócio de uma maneira geral. Não existe nada que não possa ser investido, desde que a gente tenha segurança nesse investimento, que aquele negócio realmente tenha futuro. A gente já analisou uma startup que tudo estava na cabeça dos 2 sócios. Eu falei, legal, se os 2 brigarem, acabou a startup. Entendeu? Então, assim, são essas coisas que a gente tem que avaliar. A princípio, tudo pode ser investido. Vai depender. Ok? Vou fazer. Acho que é para o Daniel também. Daniel, observando a jornada das startups, a gente compreende que elas enfrentam desafios diversos, né, como o próprio Denis comentou, mas eu gostaria de saber, do ponto de vista da Anjos do Brasil, né, como eu estou trabalhando muito do ponto de vista de quem está buscando recursos de fomento direto e indireto, eu entendo que o investidor entra num momento muito específico. E talvez ele, de certa forma, queime dinheiro, né, queime recurso financeiro, em etapas ainda que ele não está preparado para receber esse recurso. Então, principalmente quando a gente está falando de startups científicas, que são as Deep Techs, né, que demoram muito tempo para chegar num ponto suficiente para falar assim, agora a gente já está preparado para começar a fazer venda, né, porque às vezes leva anos assim, uma pesquisa. E, então, eu acho que tem uma diferença assim, desses modelos, né, quando você está falando de software e quando você está falando de hardware, de outras tecnologias que, né, demandam aí anos de investimento em pesquisa. E aí eu acredito que nesse momento é a hora de ter um recurso público mais significativo para a startup chegar no momento em que um investidor anjo queira aportar um recurso. Caso contrário, tende a querer acelerar o processo de um negócio que não depende só do perfil empreendedor. Então, eu queria ouvir de você qual que é a sua perspectiva, olhando para essas startups que surgem aí, que a gente tem visto cada vez mais, uma necessidade da gente entender esses potenciais que estão saindo de dentro das universidades, né, ao mesmo tempo em que as universidades estão despertando essa predisposição para incentivar o empreendedorismo e sabendo que a dinâmica do mercado, né, da academia para o mercado, do mercado para a academia, também tem todos os seus desafios. Isso é um desafio nacional, com algumas universidades já mais dispostas, né, a fazer o movimento, alguns mercados também mais dispostos a dialogar com as universidades. Então, a gente tem um longo caminho pela frente, né? A gente sabe que no Brasil, 70% dos cientistas, pesquisadores estão dentro das universidades, né, nos institutos federais, e somente 30% estão trabalhando diretamente nas empresas, né, nos setores de pesquisa e desenvolvimento, ao contrário das empresas dos países de primeiro mundo, né, que investem um percentual significativo do PIB em desenvolvimento de inovação. Elas já têm totalmente o oposto do Brasil. 70% dos pesquisadores estão dentro das empresas e somente 30% nas universidades. Então, a gente tem muita dualidade para vencer ainda. Então, fica a pergunta para você, mas se os demais quiserem comentar também, acho que é bem-vindo. Obrigada. Não, com certeza. Olha só, foi uma pergunta longa, eu vou ter que dar uma resposta longa também. Mas, o que acontece?
Nós temos um problema muito grave, como você falou, no Brasil, que é a distância da academia com o mercado. Tá? Eu, vamos dizer assim, sou um abençoado onde eu consigo ter o trâmite facilitado entre a academia e o mercado por eu estar numa das academias. E isso facilitou muito. Mas vamos dar um exemplo, está aqui, Capixaba. A Zaruc, alguém aqui já ouviu falar da Zaruc? Né? A Zaruc foi uma startup que nasceu, foi uma das primeiras empresas incubadas pelo IFES. Né? Isso lá em 2018, né? Ainda mais, aliás. 2009, isso. 2018 foi quando eu entrei na Zaruc, desculpe, 2009. Então, foi todo feito um investimento, tá, numa tecnologia que só ficou madura tem 3, 4 anos para cá. Então, quem investe em pesquisa e em desenvolvimento, né, tem que ter essa noção de que pode dar certo e quando estiver pronta já está totalmente desatualizada. Eu sofri isso, eu falei aqui na minha apresentação que eu investi em 2014 numa empresa de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa tecnologia que na época era de ponta, e gastamos um dinheiro danado para divulgar, colocá-la no mercado e tal. A questão jurídica, por exemplo, é o que nós chamamos hoje, em meios de pagamento, de subadquirência. O Brasil só regulamentou a subadquirência em agosto de 2018. Lá em 2014, a gente não tinha nada regulamentado no Brasil. E a gente fez. Quando ficou tudo pronto, quando estava tudo certinho, o mercado mudou completamente. E aquela tecnologia que a gente desenvolveu ficou sem sentido. Né? O próprio Pix que a gente tem hoje foi uma pancada em cima do PicPay, que o PicPay teve que pivotar, teve que mudar completamente o pensamento dele, do que ele se propõe. Então, quem trabalha com inovação, principalmente com pesquisa e desenvolvimento, tem que ter essa sensibilidade que aquele investimento que ele pode fazer pode dar certo ou não. Tá? O Espírito Santo, vamos dizer assim, nós temos uma distância muito grande porque pouquíssimas empresas fazem convênio com as academias. Lá na Zaruc, nós tínhamos um convênio com a UFES também. Eu, várias vezes, fui lá para o CEPID fazer testes laboratoriais dentro do CEPID. Pouquíssimos empresários conhecem, ouviram falar o que é o CEPID. Né? A gente tem um problema, o CEPID aqui, né, ele tem um problema muito sério, que ele não tem personalidade jurídica. Então, a gente só consegue chegar no CEPID através da UFES ou do IFES. Então, o CEPID não consegue prestar um serviço direto para uma empresa. Então, é uma coisa que a gente vem brigando junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia, para que seja feito um CNPJ para o CEPID, para que o CEPID possa prestar serviço. Então, existem barreiras políticas, legais, que impedem essa aproximação a mais da academia com as empresas. Outra coisa, muitos dos nossos colegas acadêmicos ficam muito fechados dentro lá da academia e esquecem o que está acontecendo no mercado aqui fora. Tá? Então, a gente tem esse descompasso aí de expectativa lá da pesquisa e desenvolvimento. Voltando, o que vocês vão perceber amanhã na fala do presidente da FAPES. Nós somos o estado que mais investe em PDI per capitamente. A FAPES do Espírito Santo está sendo notícia no Brasil inteiro a respeito disso. Quer dizer, um estadozinho pequenininho, 2% do PIB, né? 4 milhões de habitantes, ou seja, o estado todo cabe dentro de um bairro de São Paulo. Nós somos o que mais investe em pesquisa e desenvolvimento per capitamente. Tá? Então, para nós investidores, existem perfis diferentes.
Então, tem aqueles que querem a coisa mais, vamos dizer assim, com mais segurança, e aqueles que têm a visão mais para frente. Cada um tem um perfil, mas o investidor anjo, de uma maneira geral, não tem nada fechado. Para a gente poder fazer a captação para algum projeto, eu preciso vender o projeto para o núcleo ou para o investidor. Diferente do trabalho da Anjos do Brasil, que é um trabalho local, falando especificamente da ASIS, para eu poder convencer o Tarcísio a investir num projeto, eu faço uma venda. Oi? Arísio, ó, Tarcísio, quase, bateu na... Perdão. Eu tenho que explicar para o Arísio por que ele deveria investir naquele projeto e por que ele é o investidor certo para aquele projeto. De 2018 para cá, de 2019 para cá, a gente nunca deixou de captar para um projeto que a gente iniciou a captação. Só que a gente não vende o que a gente não compra. Então, eu só vou recomendar e vou fazer a melhor venda possível do projeto que eu acredito e confio no trabalho dos fundadores. No ecossistema, o que eu estou resumindo essa hipótese aqui? A gente fala de maneira muito lúdica sobre captação de investimento, mas isso é uma venda. No fim do dia, eu estou vendendo algo para alguém. Uma ideia, uma pessoa, um projeto. A academia não se vende, na minha visão. Quantas pesquisas de prateleira, quantas pesquisas ficaram restritas à prateleira, que o mercado não conhece, porque a gente tem uma briga assim, o mercado tem que ir para a academia ou a academia tem que ir ao mercado? Nenhum dos dois está se mexendo diretamente e ninguém conversa. E aí entra um aspecto. A gente é atravessador. Uma tecnologia que nasce na academia, ela precisa de outros atores trabalhando para que aquele negócio vire royalty na prática. Não dá para a gente esperar que alguém, que muitas vezes é um excelente cientista, mas não vai ser um bom empresário, consiga fazer o ciclo completo. E aí o que acontece? Quem é que faz a venda da passagem de bastão? Você precisa desses atores intermediários de conexão. Lá em Cachoeiro ou Colatina? Cachoeiro. Me chamaram para poder fazer uma fala no núcleo lá do IFES. Naquele dia eu estava com febre. Foi eu, Diógenes e o Luciano que trabalhava com a gente à época para lá. Consegui dar minha palestra lá naquele dia. Conheci a incubadora e conheci vários projetos do IFES de Cachoeiro. Um ano depois, a gente abre o programa de inovação aberta da Nater. E a gente eu lembro de um projeto que eu tinha visto na incubadora, que era um MVP, que estava no cantinho, a versão inicial, né, a POC, estava num cantinho. Eles me explicaram qual era esse projeto. E no momento certo, a gente vendeu aquele projeto para a grande empresa. E a grande empresa falou, talvez isso aqui faça muito sentido para mim. Sem o facilitador, e a palavra aqui não é facilitação, sem esse vendedor que busca a coisa numa ponta e vende na outra, e essa é uma das atividades mais velhas que existem no mercado, as coisas não acontecem. Mas há também uma iniciativa, as pontas teriam que ser proativas para que essa proximidade acontecesse. No sentido de, quando uma empresa está fazendo um programa de inovação aberta, ela está dizendo, eu estou querendo te conhecer. Qual seria o análogo à inovação aberta da academia, dizendo, vem me conhecer. Olha as tecnologias, olha as pesquisas que estamos desenvolvendo aqui. Fica uma nova pergunta. O Franco da Mogai talvez seja um dos empresários que mais fez captação a fundo perdido em editais públicos que a gente tem aqui do estado. É uma das tecnologias reconhecidas mundialmente, entrou no Gartner há pouco tempo, e a tecnologia dele embasou
umas 5 empresas diferentes, né? Uma investida, inclusive, ali pelo Fundo Soberano, né? Quando ele começou a receber dinheiro privado, ele já tinha 10 anos de financiamento público, né? Então, assim, só que são coisas diferentes, né? E aqui é importante colocar isso. Mesmo quando a gente está falando de pesquisa aplicada, pode não dar resultado nenhum, né? E o capital privado, ele tem um limite até onde ele vai. O capital público serve para poder fechar algumas lacunas. Pesquisa de base, mesmo pesquisa aplicada com alta taxa de risco. E para onde que o capital privado, no caso do Franco, é um bom case de estudo? O capital privado financiou 5 aplicações da tecnologia desenvolvida para 5 negócios diferentes. E cada um desses negócios tem um racional financeiro diferente. Então, não é de uma única fonte que vai beber um projeto de Iptec, como a Mayra colocou aqui, né? Quanto maior a tecnologia, quanto mais complexa, quanto maior o risco, menor a chance do capital privado atuar diretamente colocado. Pelo menos não anjo, e pelo menos para o estômago do investidor médio brasileiro, isso é bem complicado. Qual seria a melhor combinação? Os dois atuando em conjunto, né? Você tem em Portugal e em alguns outros países uma questão seguinte: beleza, sua startup conseguiu captar 100 mil, eu dobro. O governo vai lá e aposta junto. Quase com uma lógica da Lei Rouanet. Se o mercado já escolheu aquele projeto e alguém investiu, algum fundamento tem. Então eu vou apoiar investindo junto. Eu não sou quem escolho, mas eu entro junto, reduzindo o risco e aumentando o potencial ali dos atores. Isso pode ser um caminho de fomento. Nós temos uma meta aqui no Estado, né, em termos do nosso assunto de hoje, de alcançarmos até 2030, é uma meta que a MCI colocou, né, Daniel? 1.000 startups aqui no Estado. E o Daniel trouxe muito bem aí que existe aí um celeiro de oportunidades, né, de ideias, soluções, protótipos que estão aí nas universidades, né, aqui na rede do Instituto, por exemplo. E o Denis trouxe aí muita questão do perfil, né? A pessoa tem que querer fazer, tem que querer desenvolver, tem que querer empreender, tem que querer avançar nesse sentido. E eu queria verificar aqui, Denis, com você, né, com base, até você colocou a experiência do Franco, que ele esteve aqui no palco conosco, foi excelente a exposição que ele apresentou. Qual que é o nosso... Assim, o desafio nós sabemos, né? É de você gerar mais inovadores, né? Mas os inovadores, eles não brotam. A gente tem que também criar um processo de formação desses empreendedores. Alguns vão querer continuar, outros vão sair, vão buscar outros caminhos, outros vão preferir voltar para a academia. Alguns vão querer trabalhar como funcionários, né? Mas alguns vão estar trabalhando, né? Para que nós possamos ter mais Mogais, mais Franco aqui nesse sentido, né? Qual que é o nosso programa de desenvolvimento de empreendedores que estejam hoje na academia e que possam, porventura, criar aí soluções que tenham interesse para investidores, mas é uma questão de mudança de mindset. Eu queria escutar um pouco de você, com esse foco em pessoas, como que nós podemos criar aí, digamos, um contingente maior de pessoas que possam transformar soluções, protótipos que estão hoje na academia, em negócios inovadores. Pombas? Eu não tenho uma expectativa de trazer toda a resposta, mas eu vou te colocar parte de uma resposta. E a gente sempre parte um pouco do propósito pessoal e do viés pessoal, né?
grandes empresários que definem o mercado brasileiro, eles não foram os melhores da sua turma, eles não foram, muitas vezes, idealizadores de grandes coisas, mas eles tinham um perfil adequado, um perfil questionador, desafiador. Mas como a gente conversou aqui, ninguém faz nada sozinho. Então, assim, o empresário médio, deixa eu colocar algumas coisas aqui que são importantes da gente trabalhar. Na nossa educação, a gente não aprende a aprender. Essa é a primeira coisa de problema de base educacional nossa. A gente é privilegiado por estar aqui discutindo inovação. A maioria das pessoas aprende português, matemática e tal, mas ele não aprende sobre o processo de geração de conhecimento. E se a gente está falando sobre inovação, a gente está falando sobre ciência, método científico, aprender a aprender. As pessoas, por não entender o que é a ciência, entendem que a academia é lugar de cientista e eu não sou necessariamente um cientista. Isso é uma coisa distante de mim. E, na verdade, qualquer pessoa que estiver aprendendo algo novo, seguindo um método, transformando hipóteses em conhecimento, está fazendo ciência. A complexidade do projeto é que muda. O nosso empresário médio, ele é muito pragmático. Ele é muito resolutivo para coisas prontas, para coisas rápidas, mas ele não se planeja muito, tá? Vamos pegar um indicador objetivo disso, pega a capacidade de poupança e investimento do brasileiro na média. A gente vive muito hoje, não se preocupa tanto com amanhã ou depois, a nossa capacidade de planejamento média é limitada. A gente também é analfabeto digital na média. E aí eu não estou falando de alta tecnologia, eu estou falando de tecnologia de base, tá? A maioria dos empresários não usa tecnologia nas suas empresas como usa na sua pessoa física. Na pessoa física a gente tem uma Smart TV, a gente usa o Netflix, a gente usa o WhatsApp, mas as empresas são muito mais analógicas do que as pessoas que trabalham nela, na média, né? Então, a gente precisa entender esse cenário para entender que essa pessoa que está liderando a economia, talvez ela não tenha toda a informação necessária. A gente não pode exigir dela algumas coisas, porque ela não foi preparada necessariamente para isso. Temos uma meta de várias startups para serem criadas aí. Aonde eu acredito que estão as linhas de trabalho para a gente ir nessa direção. Primeiro, a gente tem que simplificar o assunto e trazer muito mais gente para a conversa, porque é um jogo estatístico. Se a cada 10 pessoas do mercado, uma vai ter as características empreendedoras de inovação e de empresário, eu tenho que incluir muito mais gente, trazer muito mais gente, se eu quiser mais inovadores na ponta. Essa é a primeira coisa. Só que para isso, considerando o nível de formação dessa pessoa, eu tenho que simplificar o debate, não sendo simplista, mas incluindo, de fato, as pessoas na conversa. Eu tenho certeza que vocês já ficaram bravos em algum momento com a quantidade de siglas que tem no mercado de startup. LTV, CAC, e várias outras siglas que a gente usa, que são rotineiros para quem é do meio. Só que, assim como o mercado jurídico, que fala uma linguagem própria para ninguém entender o que está sendo falado, a gente sem querer faz a mesma coisa, né? Por que o advogado e o juiz falam complicado? Porque ele quer parecer alguém mais importante. Tá? Desculpa se tem algum advogado ou juiz aí, desculpa, mas você sabe mais ou menos que essa é essa tese. Existe uma cultura aí, né? Então, assim, a gente precisa simplificar o debate. E a gente tem que entender que a conversa inicial sobre inovação é sobre o problema, não é nunca sobre as ideias. A gente tem que dar um passo atrás. Em que sentido? Eu conseguiria mostrar para vocês que é muito mais eficaz eu perguntar para o Daniel, como que você resolveria esse problema, do que chegar para o Daniel e falar,
Daniel, pensa fora da caixa, tem uma ideia de negócio aí, e quando você tiver uma ideia, vem conversar para mim. Se nós quisermos ativar inovadores, é o problema que vai mostrar, que vai ativar essa galera de fato. Em marketing a gente tem aquela coisa que é o call to action, né? Como é que eu levo a pessoa para ação? É muito diferente dizer, vem falar comigo quando você tem uma ideia, ou você tem uma ideia, ou como é que você resolveria esse problema? E em torno do problema, a gente consegue conectar todo mundo. Exemplo. Eu tenho um problema de... vamos imaginar aqui uma coisa real, né? Faltou defensivo agrícola quando a guerra da Ucrânia começou, né? E isso virou um problema. Não temos defensivo agrícola disponível no mercado. Em torno do problema, a primeira conversa que a gente tem que fazer é: quem é que está tentando resolver esse problema aqui? Hoje eu não sei. E eu estou falando isso porque, assim, por acaso eu achei um professor pardal da academia que tinha desenvolvido, através de material totalmente nacional, defensivos que poderiam ser produzidos aqui, através de um processo de fermentação parecido com um processo de produção de cerveja artesanal. Eu, por acaso, achei esse cara. Não foi... Se eu estivesse procurando, provavelmente eu não acharia. Então, o que é o centro gravitacional que vai fazer todo mundo conversar não é a ideia. Porque a ideia em si não é relevante. É o problema. A grande empresa está querendo a solução para o problema. O empreendedor, alguns problemas vão mexer com ele, outros não. O investidor quer investir em soluções para problemas relevantes. Eu posso ter 2, 3, 4 ideias diferentes para resolver o mesmo problema. E as 4 ideias podem estar certas, mesmo que vão por caminhos diferentes. Ventilador, ar-condicionado e um leque são soluções diferentes para o mesmo problema. Se eu tenho dinheiro, o ar-condicionado resolve. Se eu quero ser mais econômico, o ventilador resolve. Se eu não tenho eletricidade, o leque resolve. Toda solução é excelente em algum contexto. Para mim, eu acredito fortemente que a gente simplificar o debate e focar nos problemas relevantes a serem resolvidos é a questão. O que a academia tem que dizer? Talvez eu não tenha solução, mas hoje eu estou tentando resolver esse problema aqui. O que a empresa tem que dizer? Que as grandes corporates dizem no programa de inovação aberta. Esse problema estou buscando a solução para esse problema aqui. Mas a maior parte do mercado a maior parte do mercado são pequenas e médias empresas familiares que vêm dessa base educacional que eu estava colocando. Então, não dá para esperar que a inovação seja dirigida pelas grandes corporates multinacionais, sendo que a nossa economia é formada por um perfil de empresário completamente diferente. É ele que a gente tem que trazer para o debate, seja para poder consumir a inovação. O Daniel colocou aqui, um dos maiores dores aqui do empreendedor é vender a coisa. E qual é a primeira forma de você resolver isso? É saber quem quer comprar. Então, o empreendedor pode levantar a mão e dizer: eu tenho a solução para esse problema. E qualquer empresário pode dizer: eu tenho o interesse em solucionar esse problema. A academia pode dizer: eu estou desenvolvendo uma pesquisa aqui que visa resolver esse problema. E aí você forma um núcleo a partir de um interesse comum. Quando a gente estuda a venda, a dor atrelada ao problema é o que faz a pessoa comprar. Eu acredito muito que a dor dos problemas é o que vai fazer a gente se conectar enquanto ecossistema. Rodrigo, eu só queria dar uma partezinha nesse assunto. Eu sou descrédulo de que a gente consiga atingir essa meta em 2030. Tá? Porque, um exemplo, ano passado, lá em Blumenau, em Joinville, que eu considero como o nosso Vale do Silício, eu perguntei quantas startups tinham sido criadas no ano de 2022. A reunião aconteceu no dia 17 de junho.
Do dia 1º de janeiro até o dia 17 de junho, em Joinville, tinham sido criados 148 startups. Em Blumenau, 188. Eu fui entender o porquê que existe essa discrepância entre nós, né? E eu vou voltar lá na época do nosso ensino fundamental, onde a professora chega para os alunos e fala: alunos, desenhem uma casinha. Todo mundo vai desenhar uma casinha com a chaminé saindo fumacinha. Aí um determinado aluno vai lá, não, ele faz uma casa quadrada com 10 janelas, telhado meia água, né, sem nuvem, sem árvore. Aí a professora olha para ele: não, está errado isso. Olha os seus colegas como fizeram. Você tem que fazer igual a eles. O que eu quero dizer com isso? A nossa escola inibe a inovação. Nós não temos uma educação inovativa, nós não temos uma educação que provoca inovação. Muito pelo contrário. A gente está cortando a inovação lá na criança. Vai crescer um aluno sem nenhum, desculpa a expressão, tesão para inovar. Porque ele é diferente. É o que o Denis falou aqui: a maioria dos empresários que se destacam são aqueles que não eram grandes alunos, mas eram aqueles caras que eram os provocadores, eram os caras que questionavam o professor, era o que era expulso da sala de aula, né? Eu, como professor, eu tenho várias vezes vi alunos dessa forma, e que hoje eu encontro, como empresário, eu encontro, o cara é diretor, né? O cara é um executivo, né? Isso é comum. Então esse pessoal saiu da caixinha, saiu fora daquele retrato que a pedagogia pinta para os nossos alunos. Eu acho que está na hora da gente mudar. Quando a gente fala, eu encontro um colega empresário e fala: eu estou inovando na minha empresa. Eu falei: o que você está fazendo? Estou criando um departamento de inovação. Eu falei: cara, para. Tudo errado. Né? Você tem que mudar a metodologia da sua empresa, pensar diferente. Ela tem que inovar no conceito da empresa, não o setor ser inovador. A empresa tem que ser inovadora. Então, a inovação tem que começar lá. E como criança só vai se tornar um startupeiro, sei lá, daqui a 18 anos, se a gente começar a mudar a nossa forma de ensino hoje, a gente só vai ter daqui a 18 anos uma sociedade inovadora. Então, por isso que eu falo que eu sou muito discreto dessa meta. Cada ano que se faz uma medição, um mapeamento, é uma discrepância de número. A primeira que foi feita tinha 240, 220, agora 100. Então, em vez de crescer, está diminuindo. Então, eu sou discreto. Nós temos perguntas no auditório, mas eu queria só chamar o Arísio. O Arísio trouxe um exemplo de um problema, né, a questão da indústria madeireira, lá, né, Arísio, que você juntou parceria com as universidades, muito na lógica do que o Denis mencionou, né, e se reuniram para trabalhar nesse problema. Você pode só falar um pouquinho sobre isso? Beleza. Na verdade, é justamente o que o Denis estava falando. A gente tem uma dinâmica, né, enquanto Espírito Hub, para colher dores dos nossos mantenedores, né? Porque ninguém chega à mesa, ninguém chega numa reunião simplesmente falando quais são os seus problemas e querendo compartilhar isso. Então a gente cria uma metodologia, a gente cria formatações para que eles possam de fato, aos poucos, né, irem se soltando e compartilhando esses problemas. Esses problemas podem ser comuns a empresas de setores distintos, né? Um problema tecnológico, por exemplo, uma criação de um ERP financeiro, enfim, tem várias possibilidades, mas também podem ser problemas compartilhados por empresas de setores, né, de mesmo setor, como foi o caso da empresa do Polo Moveleiro.
já existia, bom, obviamente o empresário ele tem muito mais ideia de como resolver aquele problema do que eu, né? O cara está lá todos os dias, ele já tem ali, putz, eu estou aqui gerando um resíduo, né, um pó de MDF, eu tenho certeza que ele tem 1000 ideias do que fazer com aquilo. Só que às vezes falta dentro dos problemas diários do empresário, às vezes falta porque não tem um setor de inovação. Ele não está aqui, mas eu acho que qualquer movimento é válido. Quando você não tem algo na sua empresa, criar um setor de inovação pode ser um movimento interessante, sim, na minha visão. Para que assuntos como esse possam ser tratados de forma mais pautadas, estruturadas, de formas rotineiras, tá? Então, assim, não tem certo e errado. Mas aí a gente conseguiu colher. Na época, levamos essa possibilidade para a FUCAP, né? A gente tem uma interseção com eles, eles nos apoiam desde o começo também. E uma professora comprou a ideia e desenvolveu em um dos cursos de administração, acho que no 5º período, um módulo extra, onde eles deveriam apresentar um plano de negócio para que eles fizessem essa destinação. O plano de negócio apresentado pelos alunos, na verdade, não foi o plano de negócio executado pelas empresas. O plano de negócio que eles fizeram foi como é que eu vou chamar? É como se fosse uma madeira biosintética a partir do pó de MDF, que também é uma solução. Só que esse movimento fez com que os empresários que estavam com esse projeto engavetado se movimentassem mais ainda, tirassem o dinheiro do bolso e fizessem o negócio andar. Então, assim, trazer as academias para perto, não necessariamente elas vão resolver o problema, esse problema vai ser empacotado e pode acontecer, obviamente, pesquisa e desenvolvimento, a academia é muito importante para isso. Mas fazer com que o empresário pense, fazer com que o empresário busque soluções alternativas ao dia a dia da empresa dele, é muito importante. Então, esse foi um caso interessante. E tem outros surgindo, vários outros surgindo. Por exemplo, a gente tem uma empresa de consultoria de agronegócio que chama Ávila, e temos também algumas empresas do setor do agronegócio, indústria, né? Uma indústria de água de coco, por exemplo. Ele tem muita perda, por exemplo, no verão, porque, né, como é calor, o coco ele tem menos água no verão. Então ele perde produtividade. Ele compra a mesma quantidade de coco, mas ele entrega menos água no supermercado. E aí eu preciso de dar uma solução, talvez, de compra, no manejo, de estruturação, de estoque. É difícil estocar, na verdade, é quase impossível, né? Mas assim, e aí eles estão começando a pensar em solução que o empresário sozinho, uma solução tradicional, ela não aconteceria se não houvesse alguém olhando para vários atores. Porque a Ávila poderia bater na porta da 4 Estações e falar, eu tenho aqui uma solução, mas, cara, ninguém mais do que a empresa para expor os problemas, né? E aí, com os problemas postos, a gente tem empresas que vão tratar esses problemas, a gente tem academias que têm alunos interessados em desenvolver soluções para esses problemas. Então, a gente olha muito para isso. Eu acho que isso aí lá no Espírito Hub é uma das coisas que a gente mais tem olhado. E não se desenvolve soluções disruptivas sem desenvolvedores. É igual você querer construir prédio sem engenheiro. Então, aí, trazendo para esse lado também, eu olho com muito bons olhos a questão da Action, que é muito focada, né, em desenvolvedores. Eu acho que falta um pouco da gente olhar para isso, para desenvolvedores também, porque a gente vai ter soluções, mas não vai ter quem constrói a solução. Bom dia, meu nome é Igor, eu sou advogado, trabalho na área de inovação e registro de marcas. Aproveitar que a Arizio está com a palavra, deixa eu te perguntar, qual é o conjunto de soluções que você vê que os mantenedores lá do Espírito Hub vê como valor de fato, que fazem ele tirar dinheiro do bolso e investir lá no Espírito Hub? Cara, isso é uma construção, né? No começo, eles investiam porque eles acreditavam nas pessoas que estavam ali. Basicamente, a gente queria fazer algo diferente, com os valores muito bem estabelecidos, que era sustentabilidade, inovação, conexão e educação. Então, galera, olha só, a gente vai trabalhar aqui para entregar isso para as empresas e melhorar o ambiente de mercado de Linhares.
sabe, de uma forma conjunta. Vamos todo mundo dar a mão aqui e buscar essas soluções. Cara, vocês vão conseguir, bicho? Não sei, mas a gente precisa de dinheiro. A gente não vai conseguir fazer isso, a gente não vai conseguir trazer o Denis para palestrar, não vai conseguir vir a Vitória conversar com o Sebrae, com o Rodrigo, se a gente não tiver alguém financiando. Então, vamos embora? Vamos embora. Então, aí 7 empresas começaram a se juntar. Quando as coisas foram evoluindo, foi ficando mais claro a percepção de valor das empresas do nosso ecossistema, que são bons eventos, né, para que ela possa tanto expor a sua marca, quanto conectar com pessoas relevantes, bons workshops, e eu já levei algumas empresas interessantes para lá. Por exemplo, a Fluid é uma empresa de inovação que eu, como TES, já contratei para o meu negócio, e aí não está no dia a dia dessas empresas. Então, cara, putz, que interessante. Então, eles sabem que o nosso movimento vai estar muito preocupado em estar conectado com aquilo que acontece de melhor no mercado. Então, se hoje a minha entrega é X, eu vou estar tentando fazer ela X mais Y para amanhã. E eu acho que é isso que faz o nosso ecossistema ser interessante lá. A empresa, ela vem, acabou de entrar uma empresa de laticínio, Lee Milk. Ela já vem cheia de ideia para o negócio e a gente já marca reunião com eles e qual que vai ser a sua entrega. E eu acho que é isso, assim. É um negócio construído a muitas mãos, sabe? Eu tenho o meu pacotinho quando a gente entrega o contrato, que é um evento por mês. Mais o que, Tati? Eu acho que lá a gente também consegue colocar num ambiente os desejos que ela tinha de inovar, gente que pensa igual, porque às vezes você tem uma ideia e quando ela não é validada, você acaba desistindo dela. Então eu acho que a gente foi conectando e encontrando as empresas que tinham o nosso mesmo perfil, de olhar os problemas e os desafios de uma forma muito positiva e querendo construir. E é isso, eu acho que todo mundo foi entendendo o propósito, a gente foi conseguindo comunicar isso, e aí eles foram se conectando porque viu que ali a gente conseguia construir junto e tinha gente disposta a ouvir, valorizar todo mundo que estava ali. Por exemplo, as instituições de ensino. A gente valoriza muito, eu acho que acho que a gente tem um respeito e um carinho muito grande com as instituições de ensino, então elas também validam o nosso negócio com muito carinho, porque a gente sabe da importância de cada um dos papéis. Por exemplo, eu sei o quanto é importante eu esperar a maturidade do cara fazer TCC, ao invés dele pivotar uma empresa. Então, a gente tenta alinhar os nossos propósitos com todos os nossos parceiros. Eu acho que isso foi criando uma conexão verdadeira, sabe? De respeito e de interesse em que todo mundo caminhe junto e que a gente consiga construir um caminho de fato conectado e de fato unido, que todo mundo ganhe. E não alguém querendo aproveitar daquele espaço para se promover sozinho, sabe? Eu acho que isso que fez a grande diferença para a gente lá. Lá não é um espaço de marketing, porque não vale a pena. Não vale a pena o cara pagar R$2.000 por mês para ter a marca dele como mantenedor. Vale a pena se ele tirar a bunda dele da cadeira. Repete isso, por favor. Essa frase eu acho que é importante saber. Eu falei que não vale a pena, nosso espaço não é um espaço para marketing, né? Não só para marketing. Né? É óbvio que existe um posicionamento de marca por trás disso, mas o que é mais relevante é o cara ir até os encontros, construir, debater, planejar, discordar, mostrar o ponto de vista dele. Isso, a gente tem 2 valores lá que a gente cobra, né? 1.700 e 2.700. Cara, para quem faz isso, ele poderia pagar 10, que ele estaria pagando muito bem. Agora, para o cara que só quer o marketing, é muito caro. Vai fazer outra coisa, bota um outdoor ali e tudo mais. Então, mas isso é muito bem alinhado. A gente tem 35 mantenedores, até hoje saíram 2 empresas que não entenderam. E vão sair outras, né? A pessoa, mas assim, às vezes a empresa não entende, pega o hype, né? Vou chamar de hype, cara, quero estar aqui. Mas, cara, não vale a pena. Se ela não acredita no propósito do negócio, não vale a pena. Eu não sei se eu ouvi direito a pergunta.
os programas de inovação aberta para solucionar problemas, né, com inovação para as empresas são mantenedoras. Eu não sei se vocês fazem, me parece que sim, né? E também a questão de ser próprio um aquário ali para os mantenedores investir de forma prioritária nas startups. Isso é visto de forma prioritária para os mantenedores? Muito. Só que eu particularmente acredito que precisa de um pouco mais de experiência para que a gente possa colocar isso em prática monetizando, vamos dizer assim. Então, o que a gente faz hoje é conectar pessoas que vão trazer solução, IFs, etc. Mas, obviamente, que no nosso horizonte, a gente entende... Primeiro, a gente precisa de um mercado de capitais robusto para que a gente possa alavancar as empresas locais e prestar um serviço de qualidade para as corporates, para as empresas, para que elas possam absorver essas soluções, seja comprando startup, seja construindo startups dentro da própria empresa. Mas nós somos muito sem experiência ainda para chegar, bater na porta e querer entregar isso. Mas a gente está olhando para isso com certeza. Mas você trouxe um ponto agora que é muito interessante, porque se a gente trabalhar apenas com o conceito de inovação, que inovação é algo robusto, que inovação é algo mais complexo, tem que ir para dentro das empresas, não é criar um setor de inovação, a gente não começa a fazer inovação. Vocês começaram a fazer inovação com base numa ideia que vocês queriam movimentar. Vocês não sabiam ainda exatamente o que seria aquilo. É por isso que eu acho importante também a gente, não que seja, tá? Mas é um termo que muitas pessoas utilizam, cara, a gente trazer conteúdo que é mais água com açúcar mesmo, cara. Para começar a fomentar a ideia da inovação. E depois que o cara começa a entrar, inovação é isso aqui, é um negócio legalzinho, é gente nova, é jovem, agora eu vou te mostrar o que é inovação de verdade. Eu acho que essa isca inicial para fomentar a inovação, ela é importante também. Eu acho que ela é essencial. Sem ela você não chega num grau de maturidade grande, né? Você precisa de passar pelo blá 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 da inovação. Tem que passar, cara, porque quem nunca ouviu falar disso, ele precisa de ouvir, ele precisa de capturar, né, aquilo que é legal de ouvir, para depois ele se interessar, para depois ele se aprofundar, para depois ele desenvolver. Eu concordo 100%. Olá, Denis fala. Só um minutinho. Quem dera todo mundo tivesse a postura que vocês estão tendo no ecossistema de inovação. A gente estaria 10 anos na frente. Porque saber o que eu sei e o que eu não sei e aonde eu estou é o grande evidência de sabedoria, né? No fim do dia. Parabéns. E eu falei essa visão. Inovação pode ter marketing, mas inovação não é marketing. É um dos principais alinhamentos a serem feitos dentro da parte corporativa. Tem um outro rapaz agora que eu não lembro o nome, me fugiu o nome, mas ele tem uma marca chamada Sem Espuma, né? Que é Inovação Sem Espuma. Estava aqui, Guilherme. Guilherme. Tá por aqui. Obrigado. Eu acho essa frase uma das coisas mais maravilhosas, assim, porque tem muita gente que vem para inovação, não para inovar, mas eu quero parecer inovador. Eu quero sair na capa da revista, eu quero atrelar isso à minha marca. Atrelar a inovação à marca é importante, mas vamos inovar, né? Tipo assim. Se não se converter, ele vai sair. Exato. Seria o análogo a você ir para a academia, bater a foto e voltar para casa sem, né? Ou ir para exatamente. Parabéns. Sobre gestão de ideias, assim, como nascer startups, eu tive em Portugal validando a minha própria startup e passei um períodozinho lá. E aí, nesse período que eu passei, eu vi que o governo português coloca alguns distritos, que são territórios, né, de Portugal, que dão bolsa para o empreendedor. É o mesmo modelo de bolsa de iniciação científica, bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, é bolsa para empreendedorismo. E aí você vai empreender num projeto que normalmente veio a partir de um desafio público. Então, quer dizer, quantas startups aqui estão resolvendo desafios públicos? A gente resolve o desafio da própria cidade? Olha quanto desafio a gente tem. Isso é muito interessante. A hora que a gente conseguir começar a fazer as compras públicas inteligentes, a gente começa a resolver os problemas da cidade. E aí a gente vai melhorar qualidade de vida, turismo, educação. Então, assim, tem muito problema bom para a gente resolver no setor público. E aí, se o MCI tem uma meta audaciosa da gente conseguir 1.000 startups até 2030, imagina se a gente tivesse uma bolsa para que o empreendedor não precisasse ficar preocupado, como fala lá em Portugal. Em Portugal, eles falam assim, o empreendedor não precisa se preocupar com a sopa. E a sopa é o café, é o arroz e o café, que a gente come todos os dias. Então, o empreendedor precisa ter paz financeira para empreender. Se a gente não consegue ter paz financeira para empreender, a nossa startup caminha de lado, como diz o Denis,
Inclusive, eu sou um pouco vítima disso, porque a gente precisa trabalhar e ganhar dinheiro. Né? Então, para a gente conseguir focar na nossa startup, o básico financeiro precisa estar garantido. É uma boa ideia. Léo. Boa tarde, meu nome é Leonardo Duarte. Estou iniciando uma startup na área da construção civil. E o que acontece? Tá? Eu vejo que essa posição de ajuda, tá, das instituições, para quem está iniciando, fazendo o primeiro MVP, está muito assim, assim para acontecer. Por quê? Você precisa fazer, por exemplo, usar uma serralheria, usar um corte a laser, você tem que pagar, você tem que ter dinheiro para isso, tem que ter tempo e dinheiro. Como você falou, né? Se você não tem capital, tá, nem para, vamos supor, você tem que fazer o arroz e o feijão do dia a dia, você tem que correr atrás do que fazer, e aí você não tem apoio. Tá? Então, eu acho que esse pontapé inicial está faltando. Tá? Né? E eu acho que se a gente juntar as grandes empresas com as pequenas, com as instituições de ensino, né, isso pode alavancar muitas coisas boas. Tá? Inclusive tem minha startup é em cima de um bloco cimentício, tá? E a evolução de um outro produto, tá? Que hoje está no mercado há uns 5 anos, tá? Mas foi pivotado há 1 ano e meio, tá? Hoje tem 20 franquias, foi para a feira FEICOM em São Paulo, chegou lá, teve 200 propostas de franquia no Brasil. Tá? Foi o quê? Um inventor, tá, que trouxe essa ideia, tá, e acabou sendo um produto para a construção civil que vai substituir muito até o drywall. Tá? Então, a minha ideia é evoluir esse produto, mas precisa de apoio. Tá? E eu vejo muita dificuldade, porque eu procuro até a academia e vejo assim, eles questionando assim, tá, mas como eu posso te ajudar se tem tanta burocracia? Tá? Você que não tem empresa ainda, entendeu? Então é uma coisa assim que eu estou procurando acertar e o caminho certo, o caminho mesmo para evoluir na minha inovação. A pergunta assim, é a seguinte, tá? Como o pequeno, aquele que está dando esse primeiro passo, pode fazer para assim, ser visto, né? Vamos botar assim, e incentivado a inovar mais. Eu vou falar um pouco por mim. Eu tenho 4 chapéus, tá? Eu tenho um chapéu de investidor, eu tenho um chapéu de consultor, eu tenho um chapéu de educador, né? E eu tenho um chapéu de tecnologia. Eu tenho uma startup que também está sendo criada, e a maneira como eu estou financiando a startup é vendendo consultoria. Então, eu alinhei a consultoria e a tecnologia com o mesmo propósito. Claro que a jornada, né, de validação de uma startup é totalmente diferente de uma consultoria. Ou seja, eu validei um produto, primeiro como consultoria, vendi como consultoria, aí você vai reduzir, né, excluir questões que são relevantes no processo, aí você começa a desenvolver, né, um algoritmo, um sistema, aí você começa a levar isso para uma linha de tecnologia. Mas a maneira como eu vejo, né, de você construir um negócio, pelo menos é o que está funcionando para mim, é você alinhar os propósitos, né? Ou seja, se você começa a trabalhar aqui numa linha e na tecnologia em outra área, você acaba perdendo um pouco o foco. Então, nas 4 chapéus que eu tenho o mesmo foco, mas eu entrego soluções e produtos diferentes, né? Então, assim você consegue manter de fato o foco e trazer uma remuneração a partir de um processo de venda, né? Ou seja,
Eu acho que esse é o caminho que ele é muito saudável. E aí nós temos, né, Denis, igual você falou assim, aumentar aí, digamos, o processo de mobilização, né, simplificar aí a nossa linguagem, né, e ensinar também esse tipo de caminho, né, ou seja, como que esses empreendedores que não passaram por nós, né, você trouxe o exemplo do Rogério lá da Wine, por exemplo. Qual foi o caminho que ele seguiu, né, para poder chegar lá? Certamente ele tinha que sobreviver também. Ele trabalhava na área de logística, se eu não me engano, e ele foi trabalhando na questão de logística, enquanto em paralelo desenvolveu sua startup na área de logística, né, para vinhos. Então a gente tem que talvez trabalhar um pouco com 3 pilares, né, de sucesso, né, que é força, foco e fé. A gente tem que passar um pouco isso para esses jovens também de uma maneira muito mais simplificada e traduzir. Existem vários métodos que mostram como que empreendedores de sucesso, Napoleão Hill fala muito sobre isso, né? Alcançar o sucesso a partir desses 3 pilares, né? Alcançando aí um sucesso significativo. Para finalizar, últimas palavras de vocês aqui nesse momento e muito no sentido de agradecer, né? Aprendi bastante com os painéis, as palestras de hoje, né? Espero que todos também tenham aprendido bastante. Então deixo com vocês aqui as últimas palavras para encerramento. Pessoal, vou agradecer novamente o convite. Espero que os questionamentos que eu tenha feito aqui tenham feito vocês pensarem, esse que foi o objetivo. Quero conhecer o Espírito Hub, eu acho que a gente pode trocar muita figurinha, tá? E contem comigo, contem com a ASIS, contem com as empresas capixabas para ajudar o ecossistema de inovação capixaba, tá? Obrigado. Beleza, também queria agradecer novamente, Rodrigo, colocar o Espírito Hub à disposição para conectar de uma forma estruturada aqui com a cidade da inovação e tenho certeza que a gente vai criar bastante coisa. Até 2030 nós vamos fazer 1.000 não, vamos fazer 2.000 startups. Obrigado.